O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouquinho o julgamento de um mandado de segurança que paralisou a tramitação do projeto de lei que estabelece restrições para a criação de novos partidos políticos. O senador Rodrigo Hollenberg impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar no STF para sustar a tramitação de um projeto de lei no Congresso. O projeto altera as regras de criação de novos partidos. Determina que o parlamentar que mudar de partido durante o mandato não poderá levar com ele os recursos do fundo partidário e o tempo do horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Para o senador, isso é inconstitucional, porque impede o pluralismo político e pode prejudicar o direito das minorias parlamentares. Até os ministros que estão votando contra o mandado de segurança estão deixando claro que, no mérito, o projeto é inconstitucional. Eu imagino que isso vai criar um constrangimento no Senado Federal e eu espero que pare o bom senso e que o Senado suspenda a tramitação dessa matéria. Em abril, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, determinou a interrupção em caráter liminar da tramitação do texto no Senado, que pretende alterar as regras de criação de novos partidos. No julgamento da semana passada, a maioria dos ministros votou pela aceitação dos amigos da Corte, que são pessoas que não fazem parte da ação, mas podem contribuir para o julgamento. Os ministros sustentaram que o processo ultrapassa o interesse subjetivo. O fato é de interesse de toda a sociedade. O Senado discorda da decisão do ministro Gilmar Mendes quando diz que o projeto de lei complementar ofende a Constituição. Para o senador Rodrigo Hollenberg, o projeto de lei já aprovado na Câmara prejudica os novos partidos, porque limita o acesso ao tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e ao fundo partidário, principal fonte de renda dos partidos. Cabe ao Supremo decidir se o projeto de lei é inconstitucional ou não. Ainda faltam os votos dos ministros Celso de Mello, Carmen Lúcia e do presidente Joaquim Barbosa. Bom, dia de sessão plenária, você já sabe, a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Vou mostrar primeiro, dar um panorama, né? Como é que está o placar dessa votação? Bom, por enquanto o placar está de 5-2. 7 ministros já se manifestaram. O relator foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Eles são a favor da suspensão da tramitação do projeto de lei. No entanto, não é essa a posição que tem prevalecido. A divergência ela foi aberta pelo ministro Teori Zavascki. Para o ministro Teori Zavascki, e foi seguido, esse posicionamento foi seguido por mais 4 ministros, e, portanto, é essa posição que eu vou explicar agora que prevalece. Não cabe, nessa fase, enquanto esse projeto de lei está em tramitação, não cabe um controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal. Eles entendem que esse controle de constitucionalidade ele tem que ser feito dentro do debate parlamentar, que isso cabe ao Poder Legislativo e depois também pode ainda ser feito pelo próprio Poder Executivo no que diz respeito aos vetos que ainda podem ser proferidos em relação a esse projeto de lei. Mas nessa etapa, enquanto esse projeto não transformar em lei propriamente dita, não caberia ao Supremo, por conta do princípio da separação dos poderes, tratar da suspensão ou da interrupção, enfim, desse projeto de lei. E esse é o entendimento da maioria dos ministros, por enquanto? Esse é o entendimento da maioria. Foi um entendimento que foi iniciado pelo ministro Teori Zavascki, foi seguido pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Fux, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Já o ministro Marco Aurélio, ele entende que nem o mandado de segurança é um instrumento adequado para esse tipo de análise, mas que se o mandado de segurança vier a ser julgado, ele também entende que ele tem que ser negado. Esse pedido formulado pelo senador deve ser negado. Por enquanto está 5-2, né? A gente viu que ainda tem mais 3 ministros que devem votar hoje. Isso pode mudar? O ministro que já votou, ele pode voltar atrás ou não? Pode sim, na verdade, Fred. Enquanto o julgamento, assim, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que os ministros podem fazer qualquer tipo de ajuste em relação aos votos. Então, até em relação aos votos que já foram proferidos, é possível que haja alguma mudança. Essa mudança ela pode ser feita enquanto não houver uma proclamação do resultado, porque após a proclamação do resultado não há mais como mudar os votos. Então, durante os debates, é possível que algum ministro, após ouvir a manifestação de outro ministro, ele faça um reajuste do seu voto, isso é perfeitamente possível. E a decisão do STF já vai ter influência nas eleições
do ano que vem já, de 2014? Bom, tudo vai depender do que os ministros efetivamente deliberarem no plenário. O projeto de lei, se vier a ser aprovado, e a gente não sabe o que pode acontecer, mas certamente ele interfere nas eleições de 2014. E por quê? Porque ele vai mudar a dinâmica no que diz respeito à criação desses novos partidos. Essas eleições de 2014, em relação aos partidos que desejam concorrer ao pleito, eles precisam, tem todo um passo a passo que deve ser seguido até que eles efetivamente possam concorrer às eleições. E o prazo para que eles estejam efetivamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral é até outubro desse ano. Então, realmente pode interferir no que diz respeito às eleições. Doutora Gisele, também está prevista na pauta de hoje do STF a análise de um recurso em que a defesa do empresário e ex-deputado federal José Cezílio questiona a condenação pelos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Em maio, durante o julgamento do caso, o ministro Teori Zavascki pediu vista para analisar melhor o tema. Portanto, deve apresentar seu voto na sessão desta quinta-feira. Até agora, há 4 votos para acolher os embargos e 4 para rejeitar. Eu acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso. O recurso que a defesa utiliza para pedir ao tribunal esclarecimentos sobre determinados pontos de uma decisão, classificados como contraditórios, duvidosos ou omissos, é chamado de embargos de declaração. Neste caso específico, o empresário e ex-deputado José Cezílio, mais conhecido como Tatico, foi condenado pelo STF pelos crimes de sonegação e apropriação indébita previdenciária. A pena foi estipulada em 7 anos de prisão em regime semiaberto, além de 60 dias multa. Os advogados dele pedem que o STF se manifeste quanto à alegação de que houve o pagamento integral do débito devido e, por isso, a punição determinada não é cabível. Na verdade, os embargos de declaração foram opostos em razão do pagamento do tributo integral, né, na medida em que a lei determinava a extensão da punibilidade pelo pagamento integral da dívida a qualquer momento. A defesa argumenta ainda que houve omissão com relação à prescrição retroativa da punição. O prazo, segundo os advogados, deveria ser reduzido pela metade, porque Tatico completou 70 anos de idade no dia que foi realizado o julgamento. Como não houve, como eu disse, trânsito em julgado, e tendo o réu completado 70 anos, o entendimento da defesa, à luz do artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade. Então, 8 anos, a metade de 8 anos, 4 anos, já se operou a extensão da punibilidade antes de o processo haver entrado no STF, na fase anterior à fase processual. Agora, o plenário do STF deve decidir se aceita ou não os argumentos para acolher os embargos. O deputado foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Depois de uma investigação em uma empresa dele, veio a descoberta de que durante mais de 7 anos, Tatico não teria repassado ao INSS as contribuições previdenciárias mensais e nem as referentes às rescisões contratuais. Doutora Gisele, esse não é o único caso, né, de condenação criminal. Tem mais julgamento aí previsto na pauta, né? Tem sim. Na verdade, tem um outro embargo de declaração envolvendo o deputado federal Natan Donadon, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 13 anos em regime inicialmente fechado pela prática do crime de peculato e de formação de quadrilha. Natan Donadon, ele já opôs embargos de declaração que foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário da Suprema Corte, e novamente vem ao Supremo Tribunal Federal com novos embargos de declaração. Neste caso, os ministros vão decidir se esses embargos de declaração, se há alguma omissão, alguma obscuridade ou alguma contradição que precisa efetivamente ser ajustada em relação à decisão que foi proferida pelos ministros na última sessão de julgamentos. Então, existe mais um embargo de declaração que também questiona a condenação criminal que tem sido mantida até então pelos ministros do Supremo. Doutor, nesses 2 casos, tanto do José Cezílio quanto do Donadon, já houve uma condenação do STF. A partir de que momento as penas começam a ser cumpridas? Fred, há posicionamentos divergentes na Suprema Corte em relação a isso. No caso específico do Natan Donadon, por exemplo, o Procurador-Geral da República já requereu a prisão imediata dele.
Esse pedido ele foi negado pelo ministro-presidente da Suprema Corte, pelo ministro Joaquim Barbosa, por entender que o voto que conduziu o acórdão, que foi por maioria, determinou que a prisão só seria cabível após esgotarem todas as possibilidades de recurso, que a gente costuma dizer só com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já no que diz respeito ao Tatico, existe aí já um outro entendimento, no sentido de que embargos que são apresentados de forma protelatória, ou seja, só para poder prolongar a discussão, eles têm um nítido caráter de impedir que essa pena efetivamente comece a ser cumprida, e há ministros que entendem que nessa situação é possível uma prisão imediata.